Bienvenida a la charla de metodología PI a cargo de los profesores Elcio Padrão y José Luis Ferreira. Esta charla no hubiese sido posible sin el gran compromiso de varias áreas institucionales de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y de la universidad. En principio queremos nombrar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra Facultad de Económicas, al INEA, que es el instituto el cual nos acobija, al laboratorio, y también queremos nombrar a instituciones que estuvieron acompañándonos, que son CREA-PYME, Terruño y la consultora PI. ¿Sí? Queremos brevemente y dejar todo el tiempo para ambos profesores que nos acompañan, dar la apertura en nombre, digamos, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Va a estar representando al decano Horacio Simes, nuestra secretaria de Ciencia y Tecnología, y por parte del Parque Tecnológico se encuentra el ingeniero Jorge Maidana, que lo estamos viendo ahí por pantalla, y le damos la palabra para que le brinde un saludo a nuestros dos conferencistas. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, me dijeron que hable poco, que sea breve. Me suele costar. Confiamos pero en voy a usted. intentar. Confiamos en usted. Bueno, es un gran honor tenerlos a estos profesores. Yo lo voy a nombrar por sus nombres, digamos. Elcio y José Luis. Para el Parque Tecnológico esto es muy importante. Y bueno, agradezco también la presencia y agradezco a las organizadoras, en este caso, que son Griselda, Daniela del Parque Tecnológico, te estoy viendo a vos, Gisela, y le estoy viendo también a la secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas. Es decir, un gran trabajo, y me parece a mí que es sumamente importante el trabajo coordinado. Más aún en tiempos en que la temática es convocante, el tema de la charla de hoy es convocante. En tiempos en que todos estamos pendientes de la inteligencia artificial y todos pensamos que los problemas están resueltos en algún lugar, surgido de una gran cantidad de información y de un análisis estadístico de cómo van a ser las cosas de aquí en el futuro. Olvidándonos de que las organizaciones están compuestas por personas, y acá también es sumamente importante la inteligencia real, la que tenemos todos los seres humanos, porque en una organización hay proyectos, hay estrategias que nosotros no podemos dejar pasar, porque eso forma parte, en definitiva, de lo que sería una organización con éxito. Yo creo profundamente en la importancia de estos espacios de aprendizaje e intercambio. Me parece a mí que esto se tiene que volver a repetir, y para eso estaríamos nosotros acá ofreciendo nuevamente los espacios que tenemos en la universidad. Hago también una referencia de que la vicepresidencia del Parque Tecnológico lo ostenta la señora rectora de la Universidad Nacional de Misiones. Es decir, que las vinculaciones acá son muy estrechas. Y bueno, lamento que no esté acá el decano Horacio Simes, pero bueno, vaya también mi saludo a través de la secretaria, es decir, con el cual también nos une una gran amistad. Bienvenidos, que esto sea un curso, una capacitación que va a tener éxito seguramente, y que pensemos en volver a repetir. Sí. Bueno, me sumo a las palabras del ingeniero, dándole las bienvenidas. Muchas gracias por transmitir con nosotros sus conocimientos, su experiencia, una nueva tecnología que es muy importante y central para nosotros que estamos en el área de ciencias económicas. Por eso que se haya hecho abierta esta charla tanto para docentes, alumnos y público en general, creemos que va a ser muy enriquecedora. Quiero transmitir el saludo del decano, que por otras responsabilidades no nos puede acompañar en este momento, pero que acompaña
tanto esta propuesta en el marco del fortalecimiento de actividades interinstitucionales, como cualquier otra que le podamos hacer llegar y que sea productivo, digamos, para este escenario. Así que sin extenderme demasiado, agradecerle a Gisela, por supuesto, que presentó esta iniciativa en articulación con el Instituto de Investigaciones Económicas del NEA, que está presente también acá la magíster Alicia Pocolenco. Y bueno, sean bienvenidos cuando ustedes quieran con otras iniciativas, digamos. Muchísimas gracias, ingeniero Maidana, a nuestra secretaria de investigación, Aida Sánchez, y ahora el público es de los profesores José Luis y Elcio. Con ustedes la palabra y nosotros para escucharles. Ok, vou então colocar a apresentação nas diapositivas, no modo apresentação. Por favor, mira se está ok a hora. ¿Están viendo? ¿Están bien? Perfecto. Entonces, nosotros pensamos un poco, primero, abrir por una pregunta y queremos que si puedan escribir no chat o quizá nos enviar por e-mail. La pregunta es, entre los temas de tu trabajo, ¿cuál es tu mayor desafío? Entonces, é uma provocação um pouco de que puedan pensar o que é mais difícil hoje em tu trabalho. Cada um pensar. E se queres compartilhar com nós outros, temos muito prazer. Não temos como responder todas as pessoas hoje, mas aqueles que escreverem, queremos responder um a um, depois um pouco a respeito. Mas isso também é uma maneira de abrir um pouco o coração para o que vamos falar e quizá pode durante a charla encontrar algumas respostas. Então, as pessoas, cada um pensa um pouco, qual é o meu principal desafio? E queremos um pouco compartilhar essas duas imagens de pájaros. E se fijate a essas duas imagens, o que vês? E qual é a diferença? Porque se miramos o pássaro que está na jaula, assim que se habla? Sim, jaula. Na jaula. Sí, jaula. Na jaula, ele tem tudo o que necessita e não sente perigos. Então, tem todo o alimento, pero está preso. O outro está livre, pero está sujeito a todos os perigos do mundo, da vida, dos predadores e tudo mais, e tem todos os dias que comer, encontrar seu alimento para sobreviver. Essas duas imagens são muito interessantes e têm muita relação com a nossa vida. Muitas vezes, queremos quedar no conforto e quedarmos como estamos. Mas a vida se perde sentido. Mas quando pensamos em empreender, em criar, estamos expostos a muitos perigos, e isso é um grande desafio. E o José Luis trouxe uma frase. José Luis, quer ler? Sim, se é assim, há sempre uma inspiração que nós apreciamos trazer, e Dostoiévski é um tema que ele tratou no livro e que se tornou conhecido desta forma. Somos así, soñamos con el vuelo, pero tenemos las alturas. Para volar es necesario amar el vacío. Los hombres quieren volar, pero temen el vacío. No pueden vivir sin certezas. Por eso cambian el vuelo por jaulas.
Las jaulas son el lugar donde habitan las certezas. Entonces, todo o processo de inovação, de criatividade, de empreendedorismo, tem uma relação com liberdade. E não é fácil quando decidimos sermos criativos. Temos que enfrentar muitas ideias contrárias, e isso também é saudável no confronto, para criar sínteses, para desenvolver cada vez mais nossos processos criativos, mas são desafios, e muitas vezes não somos compreendidos. Então, ser criativo tem uma relação com a amarra do vazio. E, José Luís, quer falar um pouco sobre isso? Sim, por que hicimos a metodologia com o nome del FI? É importante, talvez, se pudéssemos ter o tempo para volver até o início, o princípio de esta grande investigação que nós hacemos e praticamos em nossas vidas, em nosso trabalho como consultores, por toda a parte, há muitos anos. Pero essa metodologia, ela é a tentativa, ou é a expressão de leis, e nós temos o nome de FI, porque FI é também o mesmo que a razão áurea, que é a proporção de Deus, a proporção divina, que se tornou conhecida pela sequência de Fibonacci. E a sequência de Fibonacci sempre aponta para o mesmo. Portanto, a sequência de Fibonacci traz algo que é muito importante, porque sempre o momento seguinte é novo, embora traga em si a soma de los dois anteriores, de lo passado, pero transforma o futuro a partir de lo que conquistamos em passado. Pero há que ter coragem de ser diferente, a ser novo, como nunca antes. E é uma forma muito prática que nós traemos isso para o mundo. Porque se um pensamento, se uma linha de investigação não se queda prática, não se queda útil para o mundo, não tem significado. Portanto, nós podemos dizer que estamos actuando de esta forma há anos em muitas organizações, em Brasil e outros grupos também, e também no trabalho que hacemos para a formação de pessoas, estamos vendo isso todos os dias. Como se pode trazer isso para as práticas, para as organizações, de maneira a proporcionar essa liberdade, esta criatividade orientada por resultados que essas criações trazem como expressão de valor para o mundo. Produzir algo tem que ter valor para o mundo, para outras pessoas, para os grupos que atuamos, para a sociedade que vivimos. E é assim que nós temos como fundamento, como inspiração do que hacemos. E vamos ver também que o FI não é um modelo que fija as coisas, que aprisiona, mas que liberta para construirmos coisas diferentes, como o José Luís ha dito agora. E isso que é muito importante pensarmos assim. Então, como estamos falando de leis, temos que pensar um pouco como se criam as coisas. Então, toda criação necessita de dois princípios. Um ativo, que é um princípio fecundante, e necessitamos também de uma força generadora passiva, que vai generar um resultado. Então, temos acá os computadores, os ordenadores, os computadores, de que cada um está utilizando, que temos acá o princípio passivo, que é a matéria, os minerais que compõem esse computador,
mas também temos que uma força ativa, que é a ideia do ser humano que cria, que fecunda e cria uma forma na matéria, que genera um resultado. Isso é uma lei, tudo na vida é assim. Por isso que na contabilidade temos uma lei muito importante. O ativo é igual ao passivo mais patrimônio neto. Mas o patrimônio neto também é uma força que está na coluna de passivo. Então, o balance das organizações é um balance de forças ativas e passivas. E falamos disso todos os dias, mas não pensamos, nunca perguntamos por que se chama passivo ou ativo. E temos que recordar que Luca Pacioli, que é a primeira pessoa que ha publicado um livro sobre contabilidade no século XV, foi a mesma pessoa que escreveu Da Divina Proporzione, junto com Leonardo da Vinci. Então, ele sabia e tinha a consciência, e estava em busca de compreender as leis da vida. Por isso, a contabilidade é uma linguagem universal em todo o mundo, desde a sua fundação. Então, esse é uma primeira polaridade que temos em todo o processo de criação. Mas existe uma outra polaridade, a individualidade e o social. Esta é uma imagem de uma escultura que Goethe, o poeta, construiu e está em sua casa em Weimar, na Alemanha. Nesse ponto, Elcio, me parece que é preciso que eu haga uma observação. Ok. Estamos citando de uma maneira muito rápida, muito lista, alguns fundamentos de nosso trabalho, que se va a diferentes campos da vida, desde a história, da história mitológica também, e também a economia, a contabilidade e a administração, enfim, tudo. Pero o fundamento, a maneira que nós construímos nosso pensamento é a partir da compreensão da fenomenologia, do fenômeno. Que é o fenômeno? O fenômeno se apresenta sempre em uma polaridade. Uma polaridade não significa, para o estudo da fenomenologia, uma oposição, algo que se tem contra outra pessoa, outra objeto. Pero polaridade são forças que se complementam para que puedan existir algo. Nada existe de per si, sempre existe e se manifesta no mundo por forças polares que se complementam, que se alimentam mutuamente. Sempre uma lei. Não se pode ter uma alavanca, uma leverage, não sei como se fala em espanhol, leverage, uma alavanca, sem que tenha dois... Como? Palanca. Uma palanca. Temos que ter dois pontos, um ponto de força, um ponto de apoio, caso contrário não há movimento. E em la vida, tudo é movimento. Isso é uma lei que, desde a antiga Grécia, Crátilus, que é um filósofo pré-socrático, dizia que tudo é movimento, todo o restante é aparência. E antes disso, em Egito também já se sabia que o movimento é o fundamento da vida. Se há movimento, há polaridade. Sempre. E na nossa vida, a vida do que hacemos, tudo que construímos no mundo, está apoiado na compreensão das polaridades. E por que Goethe é descrito da individualidade como um cubo e do social como uma esfera? Porque o individual quer uma estabilidade, está em busca de uma estabilidade, pero o social, que também Goethe traz uma relação com o destino, que o social é que está cambiando o destino do indivíduo,
é uma outra força que sempre está instável. Enquanto o indivíduo busca na estabilidade social, o destino está generando uma instabilidade no indivíduo. Então, da mesma maneira, não existe criação, empreendedorismo, se não compreendemos que existe uma individualidade criadora, que pode ser uma pessoa ou uma organização, com uma ideia de individualidade, também como um organismo, mas também temos o social, os provedores, os clientes, as pessoas que vão trabalhar também internamente. Então, existe sempre essa polaridade. E a mesma coisa se sucede na contabilidade. As partidas dobles, o que dizem? Que temos todo crédito genera débito. O crédito de um indivíduo vai generar débito no social. Então, Luca Pacioli dizia que as partidas dobles nos ajudam a compreender e trazer a ideia que estamos uno com o mundo. Não existimos sem o outro. Estamos involucrados, estamos juntos, e afeta o outro. Então, acá em Brasil, utilizamos mais o nome em inglês, stakeholder, ou não sei, na Argentina se usa mais afetados ou stakeholders, mas temos... Stakeholders. Se queremos compreender uma organização, temos que mirá-lo todo. Não existe organização ou empreendedorismo ou sem o outro. El tema que toca y es fundamental para que nosotros podamos comenzar a hacer un mergulho en la comprensión de las cuestiones centrales que están ahí, es que cuando tomamos conocimiento y lidamos con el social, con el otro, no podemos más nos quedar el paradigma de que conocemos, porque el mundo siempre nos provoca, el mundo siempre nos incita a preguntas nuevas. Si estamos siempre buscando las respuestas en el pasado, el modelo conocido, muchas veces no tenemos capacidad para dar las respuestas a las contestaciones del mundo social, de los stakeholders, sejam qual forem, se for uma pesquisa, uma investigação ou um centro de investigação, há pessoas que estão patrocinando, há pessoas que são impactadas, há contribuições, colaboradores, todo o universo de instituições e entes que são afetados pela pesquisa, pela investigação, pelo projeto, enfim. Se é uma organização, é muito mais porque tem mais complexidade com a questão da economia, do governo, etc, etc, etc. Portanto, o social jamais queda-se parado, jamais queda-se, está sempre em movimento e sempre provocando o novo. Então, arriba temos as forças ativas fecundantes, que são o propósito, a visão, os princípios, a estratégia. Abaixo temos as forças generadoras, que são o equipo, a estrutura de pessoas, que são também os processos e a produção em si. E, de um lado, a organização, o indivíduo, e do outro lado, o social. Pero, o que sucede quando se rompe a conexão entre a força ativa de arriba ou a força passiva generadora de abaixo, ou entre o indivíduo e o social? Isso está sucedendo todo o tempo nas organizações. Então, mira, pensamos no indivíduo que está em movimento, se movimentando um sistema motor, que estão agindo, criando um processo que não está ordenado pelo sistema nervioso. Então, cria-se um ser autômato que está como um robô, reproduzindo coisas sem saber o que está fazendo. Essa ruptura cria um problema muito grande e também enfermidades nas organizações. E tem uma outra coisa mais pior ainda, que é a alta administração
diz que a culpa dos resultados negativos está aí abaixo, mas tudo é generado arriba, porque as forças fecundantes estão arriba. Então, temos que buscar uma integração entre as forças de arriba e de abaixo, e também de indivíduo e com o social, porque se rompemos esta conexão, paramos de aprender, paramos de fazer inovação, porque a inovação depende da compreensão da necessidade dos clientes. Claro, e se quedamos distantes dos clientes, empezamos a fazer coisas na nossa cabeça sem compreender o que se necessita. E aí, os processos de decisões também, como as pessoas podem tomar decisões se não compreendem o que estão fazendo, qual é a estratégia da organização, se não há interação. Então, essa ruptura cria enfermidades profundas, não somente nas organizações, mas também nas pessoas. E temos que criar pontes de conexão. Então, esse é nosso desafio. Então, acá temos essa mesma imagem, el FI, de um lado, então, o propósito com uma força fecundante, os resultados que vão ser generados abaixo, a organização, que é a individualidade, e os stakeholders. Então, do lado esquerdo, vamos mirar agora, José Luis vai contar um pouco dessa parte para nós outros, depois vamos compartilhar a charla, os momentos. Então, temos uma dinâmica de empreender deste lado, porque essa ideia tem que se manifestar como resultado. Claro, pero não temos como aprender nada sem a relação, seja com o mineral, com as plantas, com os animais, ou com outras pessoas. Toda a aprendizagem surge da relação. Então, todo o lado direito de FI, que vamos ver agora, é uma força de aprendizagem. Então, na relação, que quanto mais estabelecemos uma relação saudável, mais criamos conexões e aprendemos. E criamos sustentabilidade do empreendimento ou do processo criativo. Uma coisa importante que o José Luis vai empezar agora a falar do FI, o FI não é somente para uma organização. Todo o processo de criatividade de um indivíduo segue o mesmo arquétipo, a mesma ideia. Então, isso se aplica numa ideia, num projeto. Nossas propostas com relação aos nossos clientes sempre partem da mesma ideia, ok? Então, só para ter essa mirada. E, José Luis. Sim. Elcio, eu gostaria de, uma vez mais, acercar-me de um tema. Todos nós sabemos que precisamos do apoio de um esquema, de um modelo, de algo que tenha uma possibilidade de representar visualmente uma ideia para que possamos nos aproximar um pouco do que estamos tentando trazer. Nós temos uma imagem que vamos apresentar agora, mas é importante compreender são as relações, porque o conhecimento se dá no momento em que eu entro em relação com algo. O conhecimento não se produz lendo algo que não temos relação com ele, com a coisa em si. Não se pode adquirir conhecimento se não dialogamos com o que estamos lidando como fato, como elemento, como livro, como informação, como dado de pesquisa. Não importa. Precisamos entrar em relação. No momento em que eu entro em relação, há possibilidade de mobilizar algo em minha própria alma que questiona e me leva a fazer perguntas. Então, o que vamos apresentar agora é uma ideia esquemática, um esquema, um modelo, pero eles não é completo porque em nosso trabalho, em nosso programa, é muito rico o que se pode fazer a partir da compreensão deste modelo. Então, quando nós miramos a força de empreender,
la fuerza del actuar, que es la izquierda de la imagen, es una fuerza vertical que viene desde arriba hasta abajo, y que cuando nosotros estamos diante de un fenómeno organizacional, ou mesmo diante da nossa própria vida, ou do nosso projeto, seja o que for, nós sempre partimos do que é real, do que é visto, para que possamos, a partir de isso, extrair as ideias que estão por detrás do fenômeno. Mirar de uma forma nova, como se fuera fresca, como si fuera nueva. Es importante porque la descubierta, los cientistas siempre dicen, es seguida de un sentimiento, es un espanto, un espanto que se viene seguido por una dúvida y después una admiración, y siempre se va revelando o que está por trás, y súbitamente podemos tener algo que podamos afirmar que é uma síntese de uma análise bem elaborada no sentido da ciência pura. Quando nós estamos diante de uma organização, um projeto, nós sempre produzimos resultado. Gostemos do resultado ou não, se o resultado é bom ou se o resultado não é tão bom, esse é o resultado. Pero esse resultado é consequência de lo que produzimos, é consequência dos recursos que utilizamos e também do conhecimento que temos para utilizar esses recursos para reproduzir algo. Estamos reproduzindo algo. Agora, o que temos que reproduzir? Nós temos que reproduzir algo que tenha... Nós construímos um pouco diferente agora, só para ficar atento. Sim. Nós produzimos algo que tem ideia, que tem vínculo a uma ideia. Pero para reproduzir esse algo, temos que ter, digamos assim, processos. Processos são mecanismos através do qual as coisas se operam. Seja o que for, sempre temos que fazer um processo em fluxo do tempo para operar certo conhecimento, certo recurso para produzir algum resultado. E o ponto seguinte, um pouco mais arriba, diz respeito às estruturas que são necessárias para operar os projetos, que utilize o conhecimento, know-how e recursos para reproduzir algo. E são as pessoas. Estes são os três temas que são muito importantes e muito trabalhados em todas as escolas de administração, em todas as operações que conhecemos, em todos os MBAs que hacemos, que temos que dominar as ferramentas, o processo e as pessoas. Aqui só a arquitetura é a arquitetura de pessoas, ok? Sim. Como se ordenam as pessoas, papel, roles e responsabilidades. Muito bem, Nelson. Quando nós tratamos de arquitetura, dizemos sempre que pessoas ocupam posições, papéis, responsabilidades dentro de uma determinada estrutura que podemos mirar como se fosse uma arquitetura organizacional. Assim vemos... Um detalhe, José Luis. Acá abaixo temos todo o processo operativo acá da organização. Pode seguir, José. Sim. As pessoas operam processos que utilizam recursos e reproduzem algo para gerar resultado. Pero as pessoas precisam de uma orientação. E normalmente nas organizações hoje, acá em toda parte, quando nós falamos de pessoas de outros países, é o mesmo. O que fazem as empresas hoje? Colocam metas, objetivos, e em sua grande maioria, objetivos numéricos, ou objetivos que se pode medir
essas metas são normalmente muito abstratas e as pessoas não têm muita segurança quando se percebem que não estão lidando com a conquista dos números, das metas que são propostas para elas. O que nós precisamos? Nós precisamos de uma ideia orientadora, de uma imagem orientadora para sabermos aquilo que precisamos produzir. Se vamos reproduzir algo, precisamos reproduzir este algo que, segundo uma imagem, uma visão, uma ideia do futuro que seja concreta, que seja factível de ser realizada. Quando nós chamamos acá de visão concreta de resultado, em las organizações, estamos vivendo isso há muitos anos. Eu trabalho com organização há 54 anos. Há sempre a ideia de que queremos o futuro ser melhor, ser mais grande, ser mais reconhecido, etc. Pero isto não é possível porque é uma abstração. A imagem do futuro tem que ser uma imagem que se pueda ter algo que se pueda descrever como uma realidade. Para que possamos reproduzir algo, precisamos ter uma imagem desse algo. Não se pode construir uma casa, um edifício, sem que tenhamos os projetos. Não é possível todavia. E muitas vezes... Trazer um exemplo, José Luiz. Steve Jobs, quando em 1983 teve uma visão muito clara. Queremos construir um computador do tamanho de um livro que se conecta com outros e que as pessoas se podem utilizar, aprender a utilizar em 20 minutos. Isso é uma visão concreta. Não é aquele que queria ser maior ou melhor, mas tem uma visão concreta que orienta a produção, a reprodução, porque sabemos o que sabemos o que queremos fazer. Então, quando isso não é concreto, criamos muitos problemas. E o trabalho em equipo, a base do trabalho em equipo é um propósito claro e uma visão muito clara, concreta. Sem isso, não vamos lograr um trabalho em equipo que as pessoas se sentem unidas, porque o que une as pessoas é um objetivo concreto e claro. Quando é abstrato, empezamos a pelear. Isso é uma lei, que podemos aprofundizar, mas não em outro momento. José Luiz, desculpa. É uma lei e muitos investigadores, muitas pessoas importantes do mundo, da administração de empresas, têm produzido documentos, investigações sobre isso. Dan Pink, por exemplo, ha produzido um extenso trabalho de pesquisa, de investigação em bancos, em organizações de universidade, e ha provado que é importante que para que as pessoas tenham a motivação que parte de si, que se sintam produtivas e criem algo, é importante ter o propósito e uma visão clara do que se quer fazer no futuro. Se disse também sobre Bill Gates, quando disse que a visão que ele tinha é uma computadora em cada lar dos Estados Unidos, e na época que Bill Gates teria pronunciado esse desejo, essa visão, não havia o computador personal, mas ele viu o futuro de uma maneira concreta, e assim é. Caso contrário, continuaremos produzindo sofrimento em las organizações. Nelson Mandela também, quando se ganhou as eleições na África do Sul, teve uma visão concreta, clara. Estavam saindo do apartheid e a visão dele era o povo unido. Isso é concreto, todos podem saber o que está logrando. Então, não queremos ser o melhor país, não tem problema querer ser o melhor, isso é importante. Nós estamos sendo um julgamento isso. Mas que, do ponto de vista orgânico, a visão tem que ter uma finalidade clara do que como isso vai impactar o mundo. Sim. E estas visões, tais como essas, existem uma coleção de
de informação sobre situação semelhante, e também quando nós deparamos em nosso trabalho com empresas que tiveram sucesso e têm sucesso, e vamos fazer uma investigação com os fundadores, com os pioneiros da organização, sempre encontramos um propósito de uma visão clara. É muito belo quando isso acontece, é hermoso. E quando temos uma visão, nós temos que saber como vamos fazer essa visão viver no mundo. Como é que isto acontecerá? Portanto, é necessário ter princípios ordenadores, princípios que produzam políticas. Como vamos fazer um processo de conquista, por exemplo, de inversões para uma nova investigação na universidade, se não apresentarmos para os investidores quais são os princípios que estaremos seguindo para poder ter êxito na investigação. E aí temos que escrever as políticas que correspondam a cada ponto do processo, dos processos que estaremos fazendo. Portanto, assim como a visão tem que ser reproduzida, por isso que há duas esferitas azules, arriba e abaixo, há também duas esferitas laranja com as cores menos roja, que está acima e abaixo, porque os princípios e políticas orientam os processos. Se temos que fazer processos, temos que saber quais são os princípios e as políticas. Mirem, aqui não estamos falando sobre valores. Valores tem muito mais ligado aos propósitos, porque os valores traem um conteúdo moral. Os processos são o que temos que fazer para realizar a visão. O que temos que fazer... Salta aí o exemplo, não sei se as pessoas que conhecem, as pessoas que não têm um pouco mais de idade, que vão lembrar de Deming, que foi o pai da qualidade total e também criou o modelo da Toyota de gestão. Ele dizia, se querem cambiar processos sem cambiar princípios e políticas, não tem como, porque os processos são orientados pelos princípios e políticas. Por isso, ele criou os 14 princípios da qualidade. Então, e uma coisa mais, como na imagem do cuento de Alice, no País das Maravilhas, quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve, pero quando sabemos para onde vamos, não é qualquer caminho, mas que se chega a essa visão. Então, os princípios nascem da visão. Por isso, na importância da visão ser concreta, ser abstrata, não temos como extrair os princípios. Todos os princípios nascem da visão. E isso é muito importante. Muito bem. As grandes navegações dos espanhóis e portugueses só foram possíveis depois que eles dominaram o conhecimento de dominar a direção que estavam seguindo através de instrumentos que realizavam leitura das posições das estrelas. Sem isso, não se pode fazer nada. E não se pode pensar que vamos resolver os problemas das empresas cambiando pessoas ou contratando pessoas para desenvolver novos processos ou fazendo inversões em novos equipamentos, ferramentas, sem saber qual é a visão do que queremos, sem saber quais são os princípios e políticas que queremos. É impossível. Lo mesmo se lidar com a arquitetura das organizações, que não é que é impossível, é possível, mas sempre geram consequências não malas consequências. O mesmo acontece com a estrutura. O que orienta a estrutura é a estratégia. Nós vamos falar muito disso, muito, sempre, porque a estratégia não é um conjunto de objetivos estratégicos, não é assim. Porque, mais uma vez, estamos caindo na mesma, como é que se chama? Armadilha, a mesma trampa. Porque a estratégia é uma forma de expressar quem é esta
empresa, como é a personalidade desta empresa. Porque aquilo que nós temos como competência e aquilo que nós temos como clareza do que queremos fazer a partir de nossa competência, sabemos quem somos, quem nós outros somos e quem nós precisaremos estar juntos para produzir e fazer isso, viver o mundo como um resultado bom para o mundo. Portanto, a estratégia é uma investigação belíssima que nós sempre alertamos que não se hace planejamento estratégico sem uma profunda investigação reflexiva que haja muitas reflexões, discussões, conversas, que se aprofunde intensamente tudo o que precisamos para poder comunicar, informar para o mundo, para o grupo que se vai trabalhar com a estratégia, tenham claro do que estão querendo fazer. Isso é assim. La estrategia normalmente, essa personalidade que José Luis ha hablado, é expresso no que chamamos de core business ou core competence, ou atividades principais, que é como o mundo vai reconhecer-nos, e as competências principais. Então, no exemplo do Steve Jobs, quando ele compreendeu isso, decidiu que não ia mais produzir os computadores, e contratou uma outra empresa para ser, porque ele compreendeu. Nós somos uma empresa de criação e marketing. E temos que concentrar toda a nossa energia na nossa personalidade. E da mesma maneira que Mandela concentrou toda a energia, porque ele pensava que as pessoas se uniriam a partir do esporte. Então, a partir do time de rugby, da equipe de rugby, ele tentou criar a união. Então, isso é pensamento estratégico. Isso é a personalidade. Sim, é claro que quando hacemos uma investigação para ter claro quais são nossas competências e quais são aquilo que nós queremos fazer com isso no mundo, nós temos que também conhecer o mundo. E aí hacemos uma investigação dos cenários, do ambiente estratégico, para poder ter uma imagem dos dois lados, daquilo que nós somos e qual é o ambiente que nós estamos actuando. E aí nós traemos outra vez um conhecimento que é uma metodologia exclusiva que nós desenvolvemos para compreender a relação que se passa entre a organização, o indivíduo, nós ou nosso projeto, e o ambiente, o mundo que estamos impactando. É uma análise, uma investigação belíssima que as pessoas apreciam muito fazer, porque agora compreendem e têm muito claro qual é o foco que tem que seguir. Bem, agora eu vou contar agora a outra parte do FII. Então, temos acá a força fecundadora e aqui as forças generadoras, e acá agora vamos mirar os stakeholders. Então, como já disse, a inovação, porque se reproduzimos sempre a mesma coisa, vamos quedar velhos, vamos morrer. Então, temos que estar sempre inovando, mas a partir da compreensão da necessidade dos stakeholders, dos clientes principalmente. Isso é muito, muito importante. E essa inovação tem que generar percepção de valor e entusiasmo para os clientes, porque eles que vão pagar, porque se não sentem valor e entusiasmo, não vão pagar. Se não pagar, ou se paga, não é um preço justo, vamos ter problemas de carga para investir em reprodução e diferenciação e na inovação. E também a visão tem que generar entusiasmo, porque a visão é o espaço que ele quer ocupar, e aqui genera reprodução no tempo, e também tem que generar percepção de valor e entusiasmo no tempo. Não pode ser somente por um tempo curto, tem que ser sempre retroalimentado, sempre
sempre criar novos valores. É muito importante lembrar agora, Elcio, um momento, por favor, sobre a questão da inovação e geração de valor. Eu gostaria de trazer dois exemplos. Um é General Electric, que foi uma das mais grandes companhias do mundo e está viva até hoje, mas cambiaram completamente porque se viram que o que estavam fazendo não fazia mais sentido para a dimensão que a empresa havia alcançado e que era preciso inovar. Claro que a companhia não é tão grande como no passado, mas é uma companhia mais rica, mais lucrativa do que o passado. O mesmo se passa com a IBM. IBM foi também uma das empresas maiores, das mais grandes do mundo. Mas IBM hoje tem uma posição muito estratégica no mundo, o que faz uma empresa extremamente lucrativa e também foi um centro de desenvolvimento para muitas outras companhias, inclusive para a Microsoft. Portanto, as empresas cumprem seu papel quando buscam fazer algo diferente, quando é necessário para ampliar a percepção de valor que o mundo tem sobre o que estão fazendo. Não é uma questão de ser grande ou chico. Uma grande companhia muitas vezes não é lucrativa e nós estamos vendo isso em grandes empresas como, por exemplo, Nestlé, uma gigante suíça, é uma empresa que não tem lucratividade. Agora, tem empresas que são chicas, mas não são muito geradoras de ideias, de inovação, de produção. A empresa que controla o mundo da produção de chip é uma empresa holandesa que é muito chique, mas é uma empresa fundamental para o mundo e é muito lucrativa porque decidiram que são a empresa que tem a maior tecnologia de produção de equipos para a produção de chips. Portanto, o tempo está curto, Zé. Nós só temos 15, 20 minutos. Então, só para ter consciência. Então, os princípios definem a forma e os processos generam movimento. Pero, para que os processos fluam bem e simplifiquem a vida do laborador, temos que, na interação de áreas do financeiro com a contabilidade, com o comercial, ou com outros parceiros estratégicos, com clientes, com provedores, temos que criar acordos, contratos de integração. O que é o just-in-time, que as indústrias automobilísticas utilizaram muito, utilizam até hoje, são acordos que, se um não é fiel ao acordo, impacta o processo. Então, temos acá uma nova forma. Então, e a partir dessa forma de interação, podemos aprender. Mas o que não aprende, não necessariamente se transforma na aprendizagem da organização. Então, a aprendizagem se sucede quando se transforma numa nova, absorvida como na política e que cambia os processos. Então, só podemos dizer que aprendemos quando cambiamos a forma de fazer. E se isso só é possível ser assimilado como na política. Temos exemplos, mas como o tempo está curto, eu vou simplificar um pouco. Então, José Luis também disse que a estratégia tem que ser absorvida pela estrutura, pela arquitetura de pessoas que vão implementar a estratégia. Então, vocês têm que compreender muito a estratégia para ser isso. E quando essa estratégia é absorvida, é compreendida por todos, as pessoas se sentem capazes de tomar decisões. Se queres descentralizar as decisões, é muito importante que as pessoas compreendam a visão, os princípios, a estratégia da organização, porque assim se sentem mais confortáveis para tomar decisões. Porque se toma decisões que vai em outro sentido da estratégia, o jefe, quizá, vai chamar a atenção e dizer, você não pode fazer isso, está equivocado, e ele que vai fazer, normalmente, se para de tomar decisões. Então, é muito importante essa compreensão. E, por último, acá,
a estratégia tem que encontrar harmonia com as pessoas que vão ser impactadas, porque se uma pessoa não se sente ameaçada pela estratégia, pode ser um boicote e contra a estratégia. Então, é importante que as pessoas se harmonizem, compreendam a estratégia, e se tem algum problema, vai criar algum impacto negativo em um, que podemos conversar para mitigar esses problemas. Assim, podemos transformar um inimigo em um aliado. Então, se miramos acá arriba, temos 3 forças estruturantes. Essas forças são forças de forma e frio. Essas forças de forma e frio estruturantes, vamos mirar também acá abaixo, do lado direito. E acá temos a vida, sucede acá a operação. Então, acá são forças de vida, calor e vida. E essas forças de calor e vida, vamos também mirar acá arriba, como um espelho que está em reflexo. Por que isso é importante? Todo adoecimento, toda enfermidade humana se sucede quando há esse desequilíbrio de forças estruturantes ou forças de calor e vida. Quando temos excesso de força estruturante, vamos ter as enfermidades esclerosantes, como Alzheimer, artrose, Parkinson. São forças onde temos excesso de estrutura que inibe a vida. Há um enrijecimento do organismo. Na organização, vamos mirar isso quando temos muita burocracia, muitos protocolos, então, que vai inibir a operação. Pero, se sucede o oposto, não temos muito planeamento, não temos muita forma, e um excesso de movimento, o que vai suceder é que vai ter uma inflamação, excesso de vida e calor, por isso descemos das enfermidades inflamatórias. Então, isso se sucede na organização da mesma maneira, quando não planeamos muito, hacemos e nunca é suficiente, porque não paramos para planear, para mirar as coisas. E onde conseguimos equilibrar isso? No corpo humano, no coração, e no sistema circulatório, que é responsável pelo equilíbrio e buscar a saúde do corpo, do organismo humano. E nas organizações, a governança, não somente a governança dos donos do conselho superior, mas cada área, a área de comercial, a área de financeira, de contabilidade, deveria ser uma parada para refletir o que estamos fazendo, o que o Deming chamava de PDCA. Então, nós temos que fazer isso. E como fazemos? Primeiro, nós temos que mirar ao passado e compreender o que está sucedendo concretamente. Não ilusões, mas o que está sucedendo? Que temos indicadores? Ou se temos um problema com alguma pessoa, me conta o que está sucedendo em tua área. Me dá um exemplo quando, se tu viviste, o problema se manifesta. Então, temos que mirar o fenômeno. Retornamos ao que José Luiz nos falou no início, que é concreto. Então, acá podemos ter muitas miradas, muitas ideias, muitas percepções do que está sucedendo, pero temos que integrar no presente. E como integramos? Quando compreendemos as causas raízes, ou as forças que estão generando os resultados positivos e também os resultados negativos. Aí temos que ter uma integração, temos que ter a mesma compreensão para seguir adelante. E aí seguimos adelante, buscamos uma renovação. Mas só pode existir uma renovação, como dizia Einstein, só pode ser um câmbio se cambiamos a consciência. Se mantenemos a mesma consciência que generou o problema, não vamos cambiar. Então, vocês têm que haver um perfeccionamento. Nos processos de governança de hoje, o que está sucedendo é que as pessoas querem mostrar o que sabem, mas não tem um espaço do que nós não estamos vendo, o que nós estamos mirando, o que nós outros não sabemos. E temos que fazer perguntas sobre isso. E assim chegamos ao fim dessa imagem do fim, e vamos ter uma outra hora. O propósito é como um funil que vai se criando mais forma na visão concreta de resultado, depois nos princípios, depois na estratégia, que é a essência da organização. E é nesse momento que se pode ganhar as platas, porque
é onde nós realmente tocamos os stakeholders, que as pessoas se interessem por que estamos fazendo. E aqui chegamos ao core competence e core business. Pero tudo isso que está arriba tem que viver abaixo. Então, a estrutura dos processos, na reprodução e no resultado. Então, o que é o propósito? A intenção de uma organização ou de uma pessoa que se manifesta no resultado. Se tenho muitas boas intenções, mas os resultados não são bons, temos que repensar muito a nossa vida. Então, porque é um espelho, o que está arriba reflete o que está abaixo. Isso dizia Hermes Trismegisto no Egito. A visão de futuro é o que queremos fazer. E a reprodução é o que hacemos. Os princípios, como queremos fazer. E os processos, como hacemos. E na estratégia, quem somos que se manifesta no core business ou nas atividades principais, ou nas competências principais, ou core competence. E aqui a estrutura é quem implementa. Então, o que é arriba é igual ao que está abaixo. Pero tudo o que sucede de bueno ou malo se manifesta aqui abaixo. Mas tudo é generado aqui arriba. Esse é o problema. E temos que compreender isso. Se queremos cambiar realmente uma realidade, o câmbio tem que vir para cá. Tem que ser repensado pelos líderes da organização, junto com as equipes, incentivar todos a criarem também. Não é isso, José? Sim. O trabalho de construção do propósito todo este trabalho é um trabalho de investigação humana. O propósito sempre vive em la alma, la intenção de quem são as pessoas que estavam no princípio, os iniciadores, os pioneiros. É muito interessante quando hacemos esta pesquisa, essa investigação, e hacemos ela também mirando o processo da vida. E aí descobrimos para que temos que colocar este projeto no mundo, para que exista no mundo. E também o mesmo se passa com a visão, como nós construímos a visão. Hacemos exercícios imaginativos. A imaginação é uma força que nós não estamos usando de uma forma total segundo as capacidades humanas. E aí toca a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial não é capaz de imaginar. Ela é capaz de nos reunir informações, produzir dados, fazer pesquisa, fazer investigação, fazer trabalho, orientar certas coisas, mas não é capaz de imaginar, de ter imaginação do novo. E a visão é um trabalho belíssimo que hacemos quando provocamos o processo criativo que chega hasta ter uma ideia clara, uma imagem clara do que queremos fazer. E nos princípios, há sempre algo muito poderoso, porque ele tem a orientação. E a estratégia, como dissemos, é quem nós somos. Porque o mundo, o universo, os outros impactados reconhecerão nós outros porque escolhemos agir desta forma, porque esta é nossa competência. Bueno, aqui, só para apresentar, essas são as pessoas que fizeram a formação, também que são sócios consultores da metodologia FIM Argentina, Griselda, que está aqui também, Cláudia e também Maio. Se querem, os contatos estão aqui, podemos depois compartilhar mais com todos. E queremos abrir um espaço para perguntas e falar um pouco, porque sabemos que é um conteúdo muito denso e temos pouco tempo, mas é só também um pouquinho para fazer muito mais provocações. Quizá Griselda poderia dizer um pouco da experiência rápida, de maneira objetiva, como foi a experiência da formação, porque a vivência é diferente com uma pessoa que viveu a formação. Griselda, pode falar um pouco? Muitas das perguntas que estão no chat, eu he leído e tentado fazer uma contestação, mas
siempre se puede agregar algo más, si hay tiempo. No, que yo participé así en una charla y cuando Elcio y José Luis decidieron hacer la formación en Buenos Aires, me anoté y como ellos dicen, lo que es y me resultó interesante, todo que ellos acaban de presentar, que es esta estructura de la metodología, estas fuerzas y el análisis de la fuerza y la mirada del espejo, y entender que un síntoma bajo tiene una causa raíz que está generada en la parte superior de la matriz phi. A su vez entender estas fuerzas transversales que son las fuerzas, el propósito, la visión. Zelda, sua voz está pouco picada, não está muito bueno. Está Sí. com qualidade do sonido. Se entrecorta la comunicación. Não estamos compreendendo. Eu não compreendo. Entonces, perdón. Entonces, como verla, la verdad que a mí, no sé si para cerrar, me sirvió para poder entender las causas, las fuerzas y usarlas dentro de los ambientes organizacionales, al menos en que trabajo. Ok. No sé si hay alguna consulta en el chat. Uma pessoa perguntou se podemos compartilhar as diapositivas da apresentação. Podemos, sim, podemos compartilhar. Podemos. Sí, Elcio va a quedar grabado, y nosotros después lo vamos a poner, lo podemos compartir con ustedes, y también va a quedar grabado en la Facultad de Ciencias Económicas. Ah, que bueno. Também essas perguntas podemos depois enviar para nós outros? Perfecto. Sí, claro. Sí. Ahí Eugenia Jiménez levantó la mano, no sé si ella quiere hacer una pregunta. ¿Sí se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Buen día, buenas tardes. Le quería consultar algo. Yo soy estudiante de diseño industrial y a nosotros como que la estrategia como que es diferente. No sé, como que tenemos la estrategia y el concepto. Y la estrategia sería lo que guía al proyecto, producto, lo que sea. Y el concepto es, por otro lado, sería lo que le da la forma. Y como que ustedes, cuando lo explicaban, eran como uno mismo. Entonces le quería consultar eso. Como, por ahí no entendí bien, pero por ahí, si me puede explicar otra vez. Gracias. Qual que é a pergunta? Eu não compreendi. Ella falou que cuando você fala de core competence, core business, você habla de personalidad. Y ella preguntó en el chat, cuando você fala de personalidad, ¿cómo você vincula esse concepto con la estrategia? Porque existe uma investigação feita pela Bain Capital, que está publicado em livros, por Chris Zuck. E as empresas que têm muitos core business, geralmente têm problemas de obter bons resultados. Tem que ter foco. Então, mira, quando queremos fazer tudo, não hacemos nada. Isto é uma lei. E isso tem uma relação com a minha personalidade no sentido do que me interessa. Eu não posso competir, como se eu quero estudar medicina, não posso competir com o médico porque eu não tenho mais interesse nas organizações. E o mesmo se sucede o oposto. Se ele quer competir comigo, é mais difícil, porque temos que compreender onde está o meu interesse. Interesse no sentido pelas coisas que interessam na minha vida. Então, é isso que estava trazendo o exemplo de Steve Jobs. Ele compreendeu que fazer coisas repetidamente não é uma coisa que tinha amor por isso, porque era fazer muitas coisas repetidamente é uma característica de processos, de muito processo, fazer. E ele é uma pessoa muito mais criativa, então a personalidade dele teria muito mais relação com criar coisas e também com fazer marketing, porque é uma pessoa muito expressiva.
Então, quando compreendeu isso, decidiu, não, vamos focar solamente naquilo que amamos a ser, e não dividir a nossa personalidade querendo ser tudo. Então, eu tinha uma empresa de turismo, e assim queríamos fazer tudo, e nunca hacemos nada bem. E quando definimos um foco, vamos trabalhar com as organizações. Começamos a crescer muito, e crescemos, foi a empresa que mais cresceu em muitos anos aqui na minha região. E quedamos, quando eu saí da empresa, é uma das 5 maiores empresas da cá, do meu estado. Então, isso tem uma relação, porque isso é a nossa vocação, por isso a personalidade. Não sei se está claro isso, Eugênia. E aí, se tem uma coisa que eu não sei fazer, como Steve Jobs, contratou outra pessoa para fazer essa parte e deixa outro fazer, entende? Não é que não temos que fazer, outra pessoa tem que fazer a outra parte, porque está involucrado com o seu negócio. Não sei se compreendeu bem, se a resposta foi clara ou não, Eugênia. Comprendí. Sí, sí. Perfecto. Eu tenho uma vivência muito rica que tive há uma semana, presenciando o concerto da Orquestra Sinfônica de São Paulo, e teve um violinista húngaro que ha hecho uma peça enorme, sem partitura. Belíssimo, é impressionante a qualidade, a beleza da música, porque eles têm tanta segurança, tanto amor à música, que ele se dedicou àquele concerto, aquela peça de Beethoven. É belíssimo, belíssimo. Quando você tem a certeza do que tem que fazer, isso é a expressão do que tu és. El Goethe, que é uma pessoa muito importante para nós, dizia: não perguntem quem eu sou, vejam o que eu fiz. Nós somos o que eu he hecho. O que eu he hecho. El ser é a expressão do que nós somos. É verdade. Somos revelados pela nossa obra, revela a nós outros. A nossa obra revela a nós outros. Está na Bíblia, né? Sim. Agora, por que o FI é um organismo vivo? Porque, como Elcio ha traído, nós miramos a organização como o ser humano, porque o ser humano é a medida de todas as coisas. Isso é assim desde Protágoras, 500 anos antes de Cristo. Ele foi um filósofo grego, e é assim, porque a organização é uma expressão do que nós outros, nosso projeto é uma expressão do que nós outros somos. E nós, Elcio e eu, utilizamos este princípio para fazer tudo o que hacemos. Quando vamos fazer um encontro, uma reunião, quando vamos fazer uma proposta, como vamos começar uma investigação, sempre repetimos outra vez o caminho, porque o caminho é correto. Nós trabalhamos com um jovem muito genial, um gênio da matemática, a mais importante que eu tive possibilidade de conhecer, e ele ha hecho uma investigação sobre este modelo, mirando sobre o ponto de vista da matemática, e concluiu que matematicamente é perfeito. Não sabemos como chegou a isso. Entonces, eso. Yo quería avisar brevemente que hay un link que voy a volver a colocar para que completen, por favor, que quieren recibir el certificado. Sí. Por favor, a todos los que están y quieran recibir certificado, completen esa ficha porque necesitamos los datos. Bueno, la verdad que queremos agradecerle muchísimo a Elcio, a José Luis, en nombre de todas las instituciones que hoy estuvieron acá presentes, a todos los estudiantes, profesores que nos acompañaron y todo el público externo que también fue invitado y acompañó a esta presentación. Vamos a dejar abierta esta puerta porque nos han dejado muchas cosas para repensar y para replantearnos
sobre todo, voy a hablar algo por ahí muy, muy personal, pero a mí me hizo replantear un poco sobre los propósitos, porque cuando hablamos de propósito, hacemos espejo con el propósito de nuestras vidas, ¿no? Y cada uno, como dijeron ustedes, formamos parte de esas instituciones y organizaciones que son organismos vivos, ¿no? Entonces, bueno, dejamos abierto esto y esto va a tener una continuidad, van a venir cosas nuevas, así que estén atentos. E Gisela, agora fui congelando. Gisela congelou, pode retornar? Acá yo estoy grabando, estoy calladito porque tengo que detener la grabación porque esto, como explicó Gisela, va a estar subida. Estaban preguntando dónde va a estar el link de la grabación, así que ahí van a compartir Gisela y la información esa. No sé si ya detengo, Gisela, la grabación. Sí, podemos concluir.